Graça e paz, abençoados. Vamos falar sobre o DNA da carne e o DNA de Deus, a memória de Deus e a memória da carne. Então vamos falar sobre o DNA da carne e o DNA de Deus, a memória da carne e a memória de Deus no homem. Então, abençoado, vamos começar lá pelo livro de Gênesis, aonde fala sobre a criação do homem, Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 27. Diz assim, Gênesis 1, 26 e 27. Preste atenção, abençoados. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, abençoados, como nós ensinamos, o homem foi criado imagem e semelhança de Deus. Em qual sentido? Primeiro sentido que nós podemos enxergar é no ponto espiritual, com o olhar espiritual. Como? Deus tem um corpo espiritual, um corpo celestial. O homem tem um corpo físico. Deus tem vida, o âmago, a alma de Deus, que é o coração, da onde partiu o verbo. Então, Deus tem alma. E qual a alma de Deus que o canal Luz da Graça tem ensinado aqui? O âmago de Deus, as entranhas de Deus, quando ele pronunciou o haja, é o verbo. E qual foi o verbo que se fez carne que nós conhecemos, conhecido entre nós? Jesus. Então, este âmago, esta vida interior de Deus, esse desejo de Deus, o coração de Deus, ele se encarnou, foi chamado de verbo, e ele se encarnou, se fez carne, habitou entre nós e o conhecemos pelo nome de Jesus. Deus tem espírito, como o homem tem espírito. Ele tem espírito, vida humana. Então, Deus tem corpo, alma e espírito. O homem foi formado de corpo, alma e espírito. Assim como Deus é três em uma só pessoa, Deus é três, ele tem três manifestações em uma só pessoa, em um só ser. O homem também, ele tem três atributos de corpo, alma e espírito. Existem três seres: o ser físico no homem, o ser espiritual da vida do corpo e o ser espírito. Então temos a vida do corpo, que é a alma, e temos o espírito. O homem foi formado de espírito humano. Preste atenção, abençoado. Agora vamos entender, abençoados. Agora nós vamos lá para o livro. Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31. Lucas 16, Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31. Diz assim: Jesus conta uma parábola, e por aqui nós vamos começar a entender a natureza humana. Vamos abrir um leque aqui agora. Preste atenção, isso aqui, parábola, é comparação. Esse nome Lázaro não é o Lázaro a qual Jesus ressuscitou, o amigo de Jesus, não. Jesus usou o nome de Lázaro, do seu amigo,
para fazer uma representação sobre aquilo que ele queria explicar, tá bom? Então isso não é o Lázaro na realidade, o amigo dele que aconteceu isso não. Jesus pega a imagem de Lázaro, o nome Lázaro, do seu amigo, né? Que era muito amigo de Jesus, ao qual morreu e Jesus ressuscitou ele, mas esse da parábola é uma invenção, tá? Jesus só usou o nome Lázaro. Vamos lá. Então diz assim, o título é Rico e Lázaro. Verso 19, diz assim: E ora havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens nesta vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter entre eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos o ressuscite. Então, preste atenção, amados e abençoados. Nós vamos entrar aqui, eu citei esse ponto aqui, porque aparentemente, se você olhar, você vai dizer, mas não tem nada a ver com o tema. Mas tem, porque nós vamos falar sobre a manifestação, uma manifestação da carne, aonde as pessoas acreditam que elas podem voltar. Quando a pessoa morre, elas podem voltar. Então preste atenção. Vamos prosseguir aqui. Preste atenção, guarda essa passagem aí que nós vamos estar falando. Então, nessa parábola, o rico, ele pede para voltar, para poder Lázaro vir molhar a ponta do dedo e refrescar a língua. Ele pede, e então Abraão diz para ele que há um abismo entre eles, de forma que os que estão aqui não podem passar para lá, nem os de lá passar para cá. Então, nós vemos que a parábola, ela só quer ensinar os valores desta vida, aonde as pessoas não se dedicam a Deus, não entregam a Deus seu coração, aonde Lázaro, ele entregava a Deus o seu coração, e por isso na sua morte, ainda que pobre nesta vida, mas em Deus ele estava edificado, ele estava rico. E o rico, ele tinha tudo nesta vida, mas em Deus ele estava pobre. O resumo dessa parábola, a questão aqui mostrada é justamente isso. Se fala sobre os valores
da vida. Então o fato da pessoa ter muito nesta vida não significa que Deus está se agradando dela, que ela esteja agradando a Deus, porque muitas das vezes ela tem muito nesta vida pelo curso da vida dos seus pais, entendeu? Salomão até diz que muitos se enriquecem pelos pais, muitos adquirem riqueza pelos pais e outro pelos seus esforços. Existe um provérbio de Salomão onde Salomão explica isso, que a riqueza vem do muito trabalho, vem pelos pais ou do muito trabalho do homem. Então preste atenção, ter muito dinheiro nesta vida não significa bênção de Deus ou que esteja agradando a Deus. As conquistas desta vida não nos fazem perfeito diante de Deus. As conquistas desta vida são conquista material e Deus, ele é espírito, ele é espiritual. E Lázaro, que era pobre para esta vida, se tornou rico e abençoado diante de Deus, quando o que era rico se tornou pobre. Vamos prosseguir agora no estudo. Então guarda esse que nós vamos voltar aqui. Abençoados, temos carregado em nós duas identidades e duas memórias. Então temos carregado o que? Duas identidades, que é o nosso DNA, e esse DNA é DNA humano, temos o DNA humano em nós e temos o DNA divino. Temos duas identidades, que é o DNA humano e o divino. Temos dois DNA, o humano e o divino, da onde nós partimos, o qual nós já lemos lá em Gênesis. Nós já lemos em Gênesis, né? Que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito com os mesmos atributos de Deus, com os sentimentos, né? Fomos feitos com os sentimentos divinos, igual o Criador, de poder decidir, né? Com autoridade, com poder de criar. Então isso tudo são atributos divinos, DNA em nós divino. Mas nós vamos ver mais DNAs aí se manifestam. Então, temos também temos dois DNA, o DNA humano e o divino, né, que nós já mostramos, e temos duas memórias, a memória da carne e a memória do espírito. Nós vamos falar sobre essas duas memórias. Vamos prosseguir aqui. Quantos de nós viemos em situação que vem já na vida do corpo? Quantos de nós vivemos situações que vêm já na vida do corpo? Doenças, enfermidades, genética e até vícios, o qual por alguns religiosos são vistos como espiritual. Mas o que na verdade são físicos, são DNAs e da memória da carne. Então o DNA, ele é junto da memória da carne. A memória da carne está no DNA humano. Então a memória da carne é junto com o DNA. E ela é aquele arquivo que pega as informações do DNA e ela comporta muito mais. Ela traz as proteínas aonde se vai se determinar, ajudar o DNA, na manifestação do DNA, determinar a vida. Então, no DNA, na memória da carne, a iniquidade, né, que é chamado na Bíblia chama de corpo do pecado, né? A Bíblia chama de corpo do pecado, que é a memória da carne. A iniquidade é herdada, é a soma da iniquidade adquirida. A iniquidade herdada é a soma da iniquidade adquirida, formando um padrão de iniquidade pessoal a ser passado para a próxima geração do corpo do pecado. Para a próxima geração, o corpo do pecado. Então, essa memória da carne, em nós, né, a carne, ela traz esta memória.
a carne, ela tem, pelo DNA, ela tem a capacidade de trazer em nós todas as nossas gerações, desde o primeiro Adão até nós. Ela sempre trará com a existência do homem. Então, essa memória da carne, você deve guardar, é que nós vamos estar mostrando aonde vai acontecer todos os mistérios desta vida. Vamos ver. Então, quantos de nós vivemos situação que já vem na vida do corpo? Doenças, enfermidades genéticas e até vícios, do qual por alguns religiosos são vistos como espiritual, mas que na verdade são físicos, são DNA e da memória da carne. Temos que compreender que o DNA é responsável pelas características físicas de cada indivíduo ou ser vivo criado. E por ele se determina a cor da pele, dos olhos, do cabelo e até a estatura física. Até a estatura física. Nós temos um biólogo, né? Você pode estudar. O nome dele se chama Jonathan Wells. Jonathan Wells. Então você pode estudar sobre ele. E ele identificou, ele é um biólogo molecular. Então ele identificou que realmente na vida do homem, no DNA do homem, existe a memória da carne. E ele pôde então, com esse entendimento, compreender e ir mais longe. Ele viu que por meio das gerações, o homem trazia gerações e gerações, desde Adão até chegar a nós, as mesmas características, as mesmas informações pela memória da carne. Porque o DNA é como um computador e aonde na memória da carne existe ali no HD, um HD cheio de arquivos que traz todas as informações da carne. Que ele vai retendo, vai armazenando todas as informações, vai arquivando tudo ali. Então assim é a memória da carne. O DNA é responsável por determinar a vida do corpo que existe e que existirá, que irá existir, seja saudável ou doente no futuro. Junto com o DNA, né? Vamos dar uma olhada lá no livro de Gênesis, capítulo 4, 22. Vamos lá ver no livro de Gênesis, capítulo 4, 22, aonde mostra o DNA humano sendo passado para a geração. Gênesis 4, 22. Gênesis capítulo 4, no verso 22, que mostra que o DNA foi passado para a geração. E diz aqui, Gênesis 4, 22, diz assim: o nome do irmão, vamos ler do 20 em diante. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tenda. Você vê que ele foi pai de todos aqueles que habitaram em tenda. Todos aqueles que se habitavam sobre tenda passaram a ter o mesmo costume que ele. E tem gado. Eles tinham prazer em cuidar de gado, animais. O nome do seu irmão era Jubal. E este foi pai, trazia no sangue, na memória da carne, pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então você está vendo que até o dom, o talento dos que tocam órgão e do que tocam harpa foi determinado aqui pelos que eram descendentes de Jubal, né? Que os que tocavam instrumento de harpa e órgão. E os que cuidavam de gado e habitavam em tenda eram descendentes de Jabal, né? Eram descendentes de Jabal. E o outro de Jubal. Então, você vê que o DNA, né? A memória da carne trazia uma habilidade, um dom. Quantos de nós, às vezes, adquirimos os mesmos dons que nossos pais?
as mesmas habilidades. Isso seria uma coincidência? Você ter a habilidade que seus pais ou um parentesco seu, da sua linhagem, você ter aquele talento específico? Um talento que para você faz brincando, né? Você tem memórias que você faz aquilo dali, muitas das vezes você até despreza o trabalho das suas mãos, mas você é habilidoso, você não valoriza, mas as outras pessoas valorizam. O que é isso? Isso é memória da carne, um dom humano na carne. Você está entendendo, amado? Então nós vamos por aí compreendendo a nossa natureza. Vamos lá. O DNA é responsável por e determina a vida do corpo que existe e irá existir, seja saudável ou doente no futuro. Junto com o DNA existe a memória da carne, que é chamada, com o DNA existe a proteína da memória da carne. No DNA existe a proteína, que o DNA traz as características da carne, as lembranças passadas. Então, ele vem trazer todas as informações, a memória da carne. Quando falamos de memória da carne, falamos de uma vida própria, onde são armazenadas todas as lembranças espirituais. Lembranças espirituais que nascem no psico, na memória, no cerebelo, que está computada, que vem computada na nossa natureza humana e ela é edificada na mente, muitas das vezes. Quando esta memória na carne, ela é provocada no homem, ela, buscada pela memória que está interligada, é carne, então a mente, quando busca, ela traz informações da carne. Você está entendendo, amado? Quando falamos de memória da carne, falamos de uma vida própria, onde é armazenada todas as lembranças espirituais. E foi por ela que as repetições do pecado procedeu, tornando o homem escravo do pecado. Quantos de nós já vivemos situações que parecia se repetir? Temos que entender que pela carne trazemos memória dos nossos antepassados. Agora, falando nisso, amados, daí se vem o ensino de alma penada. Quando a pessoa morreu, existem aqueles que diz que vem a alma penada e acendem vela e rezam, intercede pelo morto, diz que a pessoa está vagueando. Mas seria isto verdade? Porque na parábola, a comparação diz que aqueles que morrem não podem voltar. E lá no livro de Eclesiastes diz que está determinado o homem viver uma só vez na vida do corpo. E após isso, o juízo, a morte. E aquele que o corpo morre, né, está escrito no livro de Eclesiastes, e o espírito volta para Deus. Como é que um espírito ou uma alma vai ficar vagando neste ensino? Não existe. Esta alma penada, esses espíritos que a pessoa diz ver e se manifesta com a voz da pessoa, que fala faz os mesmos gestos, que sabe de tudo que a pessoa fez dos antepassados e fala tudo direitinho, isto é apenas memória da carne. Porque uma vez incitada a carne pelo lado psíquico ou espiritual, a pessoa ela entra em um transe espiritual e as memórias da carne são puxadas, são lembradas, são ativadas, aonde a pessoa manifesta aquela pessoa que diz ser pai, mãe, avô, tia, irmão que já morreram.
Assim, da mesma forma, aqueles que dizem ser o espírito do Chico Xavier, do Bezerra de Menezes, do Dr. Fritz, do Allan Kardec. Então, tudo isso são memórias da carne que fala como o Allan Kardec, faz como o Chico Xavier, né? Faz como o Dr. Fritz, opera como o Dr. Fritz. É a memória da carne ativada, gerando o quê? Espíritos sobre a vida da carne. Manifestando espíritos sobre a vida da carne. Nós não vimos lá no livro de 2 Samuel, vamos lá, no livro de 2 Samuel nós vimos, né? No livro de 2 Samuel, que a mulher lá, a feiticeira, ela invocou o espírito de Samuel. O que o espírito de Samuel, segundo, né, o espírito de Samuel, disse para ela? Veio repreender, memória da carne. Então a carne, ela tem memória, ela, já existe bilhões e bilhões de anos, ela traz memória até lá de Adão. Ela nos faz saber coisa até lá de Adão. Então, essa mulher feiticeira puxou, né, em si, na sua vida do corpo, memórias da carne. E então puxou o espírito, né, manifestou o espírito de Samuel. Não que fosse Samuel ali, mas aquele espírito da carne se manifestou como espírito de Samuel. E o que a memória da carne fez ali? Aquela manifestação espiritual. Repreendeu Saul como se fosse o próprio Samuel. Dentro da palavra, como se fosse Deus falando por boca de Samuel. Você está entendendo, amado? Isso é memória da carne. E se você que está em graça não pode entender, não pode aceitar ou conceber isso, você vai ficar complicado no seu entendimento. Você vai ficar totalmente complicado com as manifestações que se dará e tem se dado diante dos seus olhos. Porque a carne fará muito mais coisas pelo poder que foi concedido a ela. Pois até os cientistas, né, já testemunharam isso. Já testemunharam publicamente um testemunho na Record sobre o DNA de Deus no homem, sobre a memória da carne. Então já tem aí, você pode puxar num vídeo de YouTube, aí você vai lá, ver lá a própria Globo, o próprio jornal Globo já registrou isso, a própria Record já testemunhou isso na sua matéria, mostrando, né, com a reunião dos cientistas, dos biólogos, e eles confessando Deus dentro da criação e da natureza humana. Então, amados, temos que ter essa compreensão. Nós que estamos na fé de Cristo e em graça, não podemos ser incrédulos. Não sejais incrédulo, mas crente. Você não gosta de ser chamado de crente, mas se você não crer na palavra do jeito que ela é, você está sendo incrédulo. Mas Deus quer que você seja crente. Talvez por isso é que você, por desejar ser chamado só de cristão, né, mostrando uma aparência de que segue a Cristo, você está negando a verdade de Deus. E você não está sendo nada cristão. Porque o cristão, ele também é crente em Deus. A palavra de Deus diz lá: crês tu que há um só Deus, fazes bem. Crer que há um só Deus absoluto, amado e abençoado, não nos faz ser mais cristão. Porque eu não sei se Paulo ou Pedro, acho que foi Pedro que disse: fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então não é novidade você dizer que crê em Deus, você crer na criação de Deus, mas se você não crer da forma que realmente é, não interessa. Porque até os demônios, até a própria carne reconhece a grandeza de Deus. Você está entendendo, amado? Então as almas penadas
os espíritos que traz o nome, que diz que é a avó que já morreu, o tataravó, o Chico da Silva, o Xavier, o Chico não sei o que, o Allan Kardec, o Bezerra de Menezes, todos esses que já se passaram por essa vida, é apenas o que? São espíritos que vêm a esta vida, que saiu de lá da onde eles foram sepultados, ou eles estão lá no inferninho, sendo atormentados, ou tá lá com Deus e voltaram. Não, nem os que estão com Deus voltam, e nem os que estivessem no abismo poderia voltar. Então, preste atenção, espírito nenhum vem a nós. Espírito nenhum vem ao homem. O único espírito que veio ao homem foi o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás. O Espírito de Satanás foi criado pelo homem, porque era Espírito de Deus, e foi transformado quando deu poder à carne. E o que veio a nós? Veio o Espírito Santo, mas ele foi o quê? Ele foi forjado em Cristo. Ele foi o quê? Forjado em Cristo, moldado em Cristo para nós. Ele não veio assim de repente, se apossou da humanidade, não. Ele foi forjado e preparado para a condição humana. Você está entendendo, amado? Preste atenção. Todo espírito que se manifesta no nosso meio são forjados pela vida da carne. Todo espírito que se manifesta no meio humano são forjados pela vida da carne, pela vida do corpo, produzido manifestação espiritual. Pela idolatria, pela feitiçaria, pela ignorância de não conhecer a Deus e aceitar e se submeter à manifestação daquele espírito, que às vezes a pessoa não é feiticeira, mas ela entrega o seu coração a essas manifestações. Então ela está fazendo o mesmo, ela está sendo feiticeira, ela está sendo idólatra. Você está entendendo, amado? Então as almas penadas ou vidas passadas não existe. É apenas manifestação, o quê? Da memória da carne. Ah, então, irmão Paulo, é por isso que as ciganas adivinham, é por isso que os espíritos falam tudo certinho. Sim, porque eles estão se manifestando pelo poder da carne. Pela memória da carne, eles têm como dizer para aqueles que entregam o coração a ele. Então, a pessoa ela não está fundamentada na verdade, ela ouve uma mentira, e como Saul, que a mulher falou, veja o homem assim, assim, assim. E Saul já falou, é Samuel. Entregou o coração. Se alguém feiticeiro, se algum adivinho chegar até você, se alguém se diz ser profeta, homem carnal, chegar até você e lançar panfletada ou profetada e vem fazer essas adivinhações contigo e você entregar o seu coração, você vai ser envolvido pela mentira, pelo engano. Você está entendendo, amado? Então, tome cuidado, não entregue o seu coração. Provérbio 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tenha cuidado, não abre o coração para todo tipo de palavra, para todo tipo de ensino, para todo tipo de profetada que é feita aí, não. Para todo tipo de adivinhação, mas ela é tão boazinha, é uma senhora tão boazinha, ela fala tudo de Deus. Cuidado, porque o espírito da manifestação da carne leva as pessoas a fazerem adivinhação e se fazerem até se passar por profeta, né? Porque Satanás, o diabo se faz passar, natureza humana, memória da carne, se faz passar por anjo de luz e enganaria, se possível, até os escolhidos. Então, cuidado com a carne. Daí se dá a resposta da regressão espiritual. Quantos estão fazendo aí tratamento de psicanálise? O que é psicanálise? É uma regressão, uma memória da pessoa que
onde a pessoa ela faz uma meditação e ali ela conta os problemas para o psicanálise, né? O doutor, a doutora, e ali ela faz uma regressão, aonde o psicanálise ele vai conduzindo o que? O psíquico dela para desfazer, né? Para voltar ao seu estado do passado. Há uma regressão, como se a pessoa lá no passado, ela se vê como uma criança, ela começa a chorar, ela começa a se encolher como criança, ela lembra, ela pensa que foi índio, ela pensa que foi um velho, ela pensa que foi um caboclo, ela pensa que foi um orixá, um caçador, ela pensa que foi um doutor, ela pensa que foi uma rainha. Isso, na regressão de psicanálise, o doutor ou a doutora envolve as pessoas no seu psico, levando ela à regressão e conduzindo para voltar para poder reparar esse trauma psicológico que as pessoas têm recebido. Então eles buscam tratar, eles fazem uma regressão no psico, né? Parte espiritual, na mente, e então ali eles tentam consertar, eles falam, agora você vai, então agora se reparar, você agora vai ser assim, assim, assim. Aí ele vem conduzindo a pessoa depois de volta até acabar aquele tratamento onde eles botam a pessoa para voltar ao normal. E então, com isso, eles realizam cura emocionais, curas psicológicas. Você está entendendo, amado? Agora, dentro das chamadas igrejas neopentecostais se faz culto de libertação, aonde se manifesta o chamado demônios ou as entidades, e ali ele chama o chefe ou manda manifestar a pessoa e fala para a pessoa buscar lá o demônio lá do tataravô, buscar o demônio lá da tia, manda vir o demônio lá da casa dela, como o irmão Paulo. Misericórdia, como o irmão Paulo também já realizou essas coisas. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Viu, abençoados? Então, nesses cultos, eles fazem uma regressão espiritual. Agora, eu tenho visto nos programas e na internet, aqueles que agora estão fazendo realmente uma regressão espiritual, que botam a mão no umbigo, manda a pessoa botar a mão no umbigo, e ali no umbigo ela vai voltar às origens dela, dos familiares, para quebrar a maldição, aonde quando ela bota a mão no umbigo, a pessoa se manifesta. Olha só, abençoados, existe aí uma feitiçaria sendo feita dentro dessas chamadas igrejas. Eles estão provocando os demônios da carne. Aí o demônio manifesta e diz que é lá do titio, do tataravô, do netinho. Diz que estava lá no outro familiar dela, que já foi desgraçado, recebeu o trabalho de macumba, então ele vem sentenciar a família. Isso é verdade? É claro que não. Isso é apenas manifestação da carne. Mas esses espíritos falam tudo direitinho, irmão Paulo. Memória da carne. Você está entendendo, amado? Então, abençoados, nós vemos isso lá na mulher que trouxe o espírito de Samuel, e não era o espírito de Samuel, mas era um espírito da carne, que tinha memória da carne. Então ele pôde dizer tudo sobre Samuel. Daí se dá a resposta à regressão espiritual, onde muitos religiosos e psicanálise efetua para curar as depressões do homem. Alguns nessas regressões se veem no passado como escravos ou como alguém importante, etc. Negar essa manifestação é ser ignorante e não dado ao conhecimento da vida humana, pois esses fatos demonstram que a memória da carne é manifesta na mente do homem, onde todas as gerações passaram por ali. Biblicamente falando, agora vamos entender. 1 Samuel, vamos lá falar sobre a necromante. Vamos lá. 1 Samuel.
no capítulo... Deixa eu usar aqui as duas mãos. 1 Samuel, no capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28, no verso 11 ao 20. Vamos ler. A mulher então disse: a quem te farei subir? Ó, a necromante perguntou. Necromante é que trabalha com mortos, tá? Com espírito de morto. Então a mulher lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Olha, como se o homem tivesse autoridade de trazer o espírito de outro homem ou trazer o outro homem à vida. Que engano, né? Vendo a mulher a Samuel, quem viu manifestada na sua mente, nos seus olhos espirituais, foi a mulher. Vendo a mulher Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul dizendo: por que me tens enganado? Olha só o poder da carne, como nós já ensinamos. Vê que ela viu que Samuel era um homem de Deus. Ela, ó, a memória da carne fez ela saber, ó, trouxe o espírito de Samuel na memória dela, manifestou, e ela disse: por que me tens enganado? Por que ela perguntou isso? Porque ela viu pela memória da carne a Samuel. Ela de fato viu a Samuel pela memória da carne, pela manifestação espiritual. Mas não era Samuel, o espírito de Samuel. Era um espírito da carne. Não se esqueça, como o irmão Paulo já ensinou, Adão concedeu poder à carne, tá? No seu pecado. E vendo a mulher, Samuel gritou em alta voz e falou. Olha só como é que ela se apavorou e disse, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então ela viu que, a partir dali ela viu que era Saul. Quando ela viu Samuel, ela falou: é Saul, porque o profeta, ele era direcionado ao rei, para falar com o rei. É ele que falava, era por meio do profeta que o reino era manifesto. O rei lhe disse: não temas. Então Saul disse para ela: não fica com medo, não temas. Aí ele perguntou: o que você vê? O que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Que mentira! Viu deuses que sobem da terra. Então, ó o engano, deuses que sobem da terra. Então ela disse que estava vendo vários espíritos humanos, deuses que sobem da terra. Esses deuses aqui são espíritos humanos que sobem da terra. E disse: como é a sua figura? Agora, olha só, o espírito do engano nela. Olha só, na carne. Disse ela: vem subindo um homem ancião, cabelos brancos, que era a aparência de Samuel já, e está envolto numa capa. Opa, ele usa uma capa. E entendendo, ó, ela não falou que era Samuel. O espírito levou Saul a entender que era Samuel. Mas olha a precipitação de Saul. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha que vergonha! Se prostrou diante do espírito enganador, um espírito da carne. Agora, o espírito da carne ganhou a confiança de Saul, ele vai falar como o próprio Samuel. Samuel disse a Saul: aqui está Samuel, mas era Samuel? Não. Mas Saul considerou que era. Por quê? Porque me inquietaste. Como que você vai dizer para uma pessoa que não é, quando ela se convence de que é o espírito do fulano, que é o espírito do Dr. Fritz, que é o espírito do Bezerra de Menezes, que é o espírito da Allan Kardec? Se a pessoa se convenceu, aquele espírito vai se manifestar como tal para ela. E Samuel disse a Saul: por que me inquietaste? Fazendo-me subir. Então disse a Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam com... Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. Ó, pessoa carnal,
Ó, carnal, Deus desamparou, o mal vai enganar, vai preparar ele. E Deus tem se desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas e nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer, o que é que eu vou fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor tem te desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse: o Senhor tem rasgado o teu reino, o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Contudo, não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. Então aí o Espírito de Samuel vem declarar a sentença de Deus para Saul. Então preste atenção, isto que aconteceu é um espírito do engano na carne. Deus permitiu, por quê? Porque Saul estava sendo totalmente carnal, em oposição a Deus. Ele já vinha cometendo pecados e mais pecados, não respeitando as leis de Deus. Então vamos prosseguir. Então entendemos que a vida da carne após o pecado de Adão e a sua mulher repetiria na vida do corpo de carne. Então, de toda a existência. Com isso, entendemos que o homem, numa regressão espiritual, ele pode sim manifestar espírito do antepassado, pois a carne tem memória até Adão. Então, amados, vamos passar para o próximo vídeo.